Um, dois, três. Boa tarde. Sejam bem-vindos, né, a mais essa tarde. Estamos encerrando, né, nesse sábado, o curso de fluidoterapia. E eu confesso que essa parte, né, que nós vamos falar, né, sobre o passe, eu confesso que essa parte foi toda para mim, né? Eu, como trabalhadora da casa, né, como também como uma assistida, um dia que eu cheguei na casa como pessoa que foi assistida pela equipe espiritual, pelos trabalhadores da casa. E hoje eu estou aqui, né, apresentando, falando desse momento, de tudo que eu vivi também na casa, com relação a esse remédio, né, que o passe nada mais é do que um remédio divino para todos nós. E essa oportunidade que a gente tem, né, de ter mais esse conhecimento, e não só o conhecimento, mas de saber aplicar ele no nosso dia a dia, né, e sempre com amor, com a caridade, né, ao próximo, porque é isso que é válido na vida da gente, a gente aprender, e tudo que a gente aprende, a gente aplica com amor, né, aos nossos familiares, aos nossos amigos, tá? Gente, se eu começar a falar muito assim, quase inglês, né? Eu tô, né? Não é espírito não, tá? É porque eu tô tentando me adaptar de uma cirurgia que eu fiz no meu dente, então eu tô tentando me adaptar ainda com o que foi colocado. E de vez em quando, assim, me dá, às vezes, a língua enrola, alguma coisa enrola. E é isso. Então, nós hoje vamos ficar com o mecanismo do passe, à luz da doutrina espírita, passe nos grupos mediúnicos, técnica do passe, orientação ao passista e água magnetizada. Antes de darmos início, vamos fazer uma mensagem de abertura do livro Vinha de Luz no Campo Físico. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Ninguém menospreze a expressão animal da vida humana, o pretexto de preservar-se na santidade. A imersão de mente dos fluidos terrestres é uma oportunidade de sublimação que o espírito operoso e desperto transforma em estruturação de valores eternos. A sementeira comum é símbolo perfeito. O germe, lançado à cova escura, sofre a ação dos detritos da terra. Afronta a lama, o frio, a resistência do chão, mas em breve se converte em verdura e utilidade na folhagem, em perfume e cor nas flores, em alimento e riqueza dos frutos. Compreendamos, pois, que a semente não estacionou, rompeu todos os obstáculos e, sobretudo, obedeceu à influência da luz que o orientava para cima na direção do sol. A copa do corpo é também preciosa para a lavoura espiritual, quando nos submetemos à lei que nos induz para o alto. Toda criatura provisoriamente algemada à matéria pode aproveitar o tempo na criação de espiritualidade divina. O apóstolo, todavia, é muito claro quando emprega o termo semeia-se. Quem nada planta, quem não trabalha na elevação da própria vida, coagula a atividade mental e rola no tempo à maneira do seixo, que avança quase inalterável, a golpes inesperados da natureza. Quem cultiva espinhos, naturalmente alcançará espinheiros. Mas o coração prevenido que semeia o bem e a luz no solo de si mesmo, espere, feliz, a colheita da glória espiritual. Então, vamos começar com os fluidos espirituais, veículo do pensamento, né? Aqui ele traz que Kardec ensina que os fluidos espirituais são o veículo do pensamento.
como já foi estudado, né, nós sabemos do poder do pensamento, né, dessa influência que nós temos, né, sobre, né, os espíritos, né, que influenciam a nossa vida, dos encarnados também, né, e como é que ele nos influencia e também, né, nos dá também oportunidade, influencia tanto para o bem como também para o mal, tá? E essa oportunidade de evolução. O fluido universal é o elemento primitivo, como já foi dito aqui, né? Tudo parte desse ponto, do elemento primitivo, que é o fluido universal. E os espíritos atuam sobre ele pelo pensamento, que é esse veículo. Os fluidos podem ser modificados moralmente, influenciando o ambiente e os indivíduos, como eu acabei de falar. E também, nos estudos anteriores, já foi repassado da questão do pensamento, né? Como é que esses fluidos, né, dos espíritos, eles influenciam todos nós. Fluidoterapia, componente do passe. Aí nós já vimos também, que os fluidos eles se dividem em fluido espiritual, que é a energia divina manipulada pelos espíritos, fluido vital ou magnético, que é a energia doada pelo passista encarnado, Andressa, quanto encarnada para outra pessoa, fluido ambiente, tá? Energia do entorno, influenciada por pensamentos coletivos. Ação magnética mista, que ocorre nos centros espíritas, combinando fluidos espirituais e do passista, que geralmente acontece na nossa sala de paz, tá? Quando nós, trabalhadores, vamos fazer, né, quando nós vamos passar, né, tudo que nos é passado, né, pela equipe espiritual, pelos espíritos ali que estão nos atendendo, para o assistido, né, que adentra a nossa sala. O poder do pensamento no passe. Kardec compara o pensamento do espírito sobre os fluidos como a mão atua sobre as teclas de um piano. O Evangelho segundo o Espiritismo confirma que a prece atrai bons espíritos, sustentando resoluções, inspirando bons pensamentos, concedendo força moral. Mais uma vez, se confirmando aí, né? Tudo que nós falamos, tudo que nos é passado aqui, o poder desse pensamento, o poder que temos, né, com ele, né, que ele é o principal veículo, né, para a nossa mudança moral, espiritual. E vamos ver essa atuação do passe no perispírito, né? Que o passe, ele vai direto, né? O foco dele é o nosso perispírito, né? Ele começa ali. O perispírito, como já foi dito, é um envoltório semimaterial, né? Mudando o corpo físico, e quando ele recebe essa energia, ele é beneficiado, melhorando a saúde física também. Reorganização vibratória, né? Quando o assistido recebe, né, o passe salutar ali, toda uma reorganização vibratória, reorganizando tudo aquilo que está desorganizado. E a desagregação de fluidos nocivos, né, através da fluidoterapia, promove mais limpeza energética. Isso aqui não acontece da noite para o dia. A gente sabe que o tratamento, né, com a fluidoterapia, ela é um tratamento gradativo, e essa limpeza também ela vai ser gradativa, né? A equipe espiritual vê a necessidade daquele assistido ali de receber esse tratamento de 7 passos. Etapas do mecanismo do passe. A gente sabe que ele é dividido em sintonia espiritual, elevação do pensamento, conexão com os benfeitores, canalização de energia e absorção dos fluidos. Primeiro, sintonia espiritual, né?
Eu entro ali, primeiro eu vou sintonizar. Sintonizei, né? Vou me conectar. A conexão inicial com o plano superior através da prece. Entrei ali na salinha, me conectei, ou então eu, como passista, me conectei também. Sintonizei. Me conectei, me sintonizei, agora eu vou elevar meu pensamento. O passista eleva o pensamento em prece, estabelecendo conexão. Isso é tanto para o passista quanto para o assistido também. Conexão com os benfeitores, né? Sintonizei, fiz aquela conexão, né? Os espíritos superiores projetam fluidos espirituais benéficos. A partir do momento que você tem essa sintonia, essa conexão, os benfeitores, eles vão transmitir para você o remédio salutar. Você vai canalizar como passista, canalizou toda aquela energia, né, que está sendo repassada pela equipe espiritual, o passista funciona como um canal, doando também seu fluido vital. Equipe espiritual, você e o assistido. Então, equipe espiritual, você e o assistido. Então, acontece nesse movimento. Absorção dos fluidos. Aí que você vai passar todo aquele fluido, né, que você recebeu, aqueles bons fluidos, vai passar para o assistido. Recebe os fluidos conforme sua receptividade, sua fé e estado mental e moral. Por que ele diz assim, receptividade? Porque, às vezes, nem sempre, né, a pessoa e o assistido, ele está conectado ali, ele vai ser assistido ali, nem todo tempo ele está com o pensamento dele elevado, às vezes ele chega aqui com raiva de alguém, ou o dia não foi legal, aí fica ali naquele pensamento. E aí a gente sempre pede que ele tenha essa conexão, essa receptividade, essa fé, para ele poder receber, né, esse remédio, né, salutar, esses fluidos salutares. Passe nos grupos mediúnicos. Agora nós vamos falar, né, do que nós vivenciamos aqui em nossas reuniões, doação de fluidos salutares, emanação de boas vibrações, auxílio ao espírito sofredor, ajuda o espírito comunicante a se reequilibrar, reequilíbrio mental e emocional, promove a harmonia do ambiente, proteção fluídica ao médium, resgata o médium de influências negativas. Olha só como o passe, né, na hora da necessidade em que precisa ali para o médium, né, que está ali fazendo essa comunicação, como esse passe, o passe mediúnico, né, nesse momento ali em que ele recebe alguns espíritos que são sofredores, como ele está falando ali, espíritos que às vezes ainda não entenderam o processo, né, que chegam ali com raiva, né, destilando todo aquele ódio. E aí, como é que a equipe espiritual ela prepara, né, nós, o hospital ali, eu até coloquei aqui o nome, médios de sustentação, para ajudar aquele espírito sofredor ali, naquele momento ali que está acontecendo, né, aquela comunicação. E o passe, né, ele tem todo essa função de ajudar, né, tentar ajudar esse espírito sofredor. E reequilíbrio mental e emocional também, né? Promove a harmonia do ambiente, como eu falei, né? Proteção fluídica ao médium também. No caso, os médios, às vezes, eles recebem muita a energia do espírito sofredor, e às vezes eles ficam sobrecarregados com aquelas energias mesmo negativas, eles precisam ter
fazer essa varredura de energia, colocar para fora, e tem toda uma ajuda através do passe. Aí, como a gente já tinha comentado, os benefícios para o espírito comunicante. Alívio das dores morais, minimiza a culpa, angústia e remorso, atuando como bálsamo espiritual. Tá? Às vezes, como eu falei, já falei aqui, né? Acabei de falar que o espírito, quando ele chega, né? Quando ele não entende, né? Ele chega com essa angústia, às vezes com remorso, e aí ele não entende, e às vezes ele até se torna um pouco agressivo nas palavras. E aí, a harmonização das emoções ajuda a ajustar a sintonia mental para uma frequência mais estável e positiva. Reequilíbrio perispiritual contribui para a manutenção e a integridade de sua estrutura perispiritual. Agora, o passe em benefício aos nossos médiuns, né? Dissipação, como eu falei, dissipação de fluidos deletérios, promove a limpeza do campo energético do médium, preservação do equilíbrio somático, mantém o corpo físico em harmonia, prevenindo doenças causadas por desordem espirituais, né? A gente sempre vê aqui o espírito comunicante, né, apresenta essa dificuldade e essa o passe, como ele ajuda, né, na hora, esse reequilíbrio, né, para o médium, que torna necessário. Aí eu coloquei até aqui, não é conduta obrigatória em todas as situações, um médium, em todas as situações. Aí, um médium harmonizado sustenta a sintonia superior e encontra amparo espiritual. Em casos especiais, como espíritos obsessores, suicidas ou com graves lesões espirituais, o passe é crucial para a desobsessão e o reequilíbrio energético. Aqui ele só está falando, né, porque a gente sabe que quando o médium, né, ele está bem equilibrado, ele está sendo bem assistido. Então, quando ele recebe algum espírito comunicante que está desarmonizado, né, desalinhado, não entende, e aí ele se mantém ali, né, firme, né, tem uma conduta firme, geralmente eles não precisam do passe, né, de estar dando passe nesse médium, né, porque ele já se mantém conectado, já está ali, já tem o controle daquela sua mediunidade. Então, não tem porquê, às vezes, não há necessidade, né, do passe. Aí ele também aqui fala, antes da reunião mediúnica, não é necessário aplicar passes individuais em todos antes da reunião mediúnica. Até porque ele fala ali que o estudo, a oração e a concentração já promovem sintonia com o plano espiritual superior. Né? A gente sabe que tem todo um amparo antes da nossa reunião mediúnica, né? Não precisa, como ele falou, não precisa aplicar passe individual. Por quê? Porque antes há uma harmonização, nós temos o estudo, nós temos a oração, né? A leitura do Evangelho, a leitura de harmonização, antes da gente começar o atendimento. Porque a mediúnica também é um socorro, né? Também é um hospital ali, que eu entendo, né? Para os espíritos que ainda sofrem, os sofredores, né? Então, se torna também um hospital para eles. Passe antes da reunião mediúnica e em transe. No médio em transe, aplicar o passe apenas quando houver a ação perturbadora, estértores, asfixia ou angústia acentuada, indicando uma necessidade energética imediata. A responsabilidade da aplicação do passe
O dirigente tem a responsabilidade principal, podendo solicitar auxílio de médium passista e trabalhadores vigilantes. A prática deve ocorrer sempre com harmonia, respeito e disciplina, garantindo o bom andamento do trabalho. Então, a gente vê assim que uma reunião mediúnica, né? Eu tinha uma outra visão do que era uma reunião mediúnica. Né? Para mim era cheio de tambores e outras coisas, mas coisa da minha cabeça, gente, nada a ver. E aí eu vi assim, nossa, é uma coisa assim fantástica, assim, porque é muito sério assim a responsabilidade que nós temos ali, e a gente tenta ajudar aqueles espíritos ali, primeiro a gente nos ajuda, né? Tenta ajudar, nos ajudar também. E eu confesso que é fantástico para mim, né? Que eu estou há pouco tempo na doutrina e já aprendi muito, muito, muito mesmo. E eu acredito, como eu falei hoje no início, né? Acredito que essa parte, né, do estudo, né, que hoje está se encerrando, foi feita para mim ver a minha responsabilidade como trabalhadora da casa, primeiro como pessoa, como trabalhadora da casa, né? A minha responsabilidade com o outro que está chegando, né, para receber auxílio. Agora vamos falar, né, desse espaço maravilhoso, que eu gosto muito também, já fui assistida lá, sempre que há necessidade, a gente é assistido, que é a enfermaria, né? Enfermaria espiritual no centro espírita. Ficar lá naquela caminha sendo assistida, nossa. E também a responsabilidade, né? De manter, além de manter o ambiente harmonizado, de manter o ambiente limpo também, para receber, né, aquelas pessoas. A enfermaria espiritual é um local de tratamento de trabalhadores, auxiliam pessoas com problemas emocionais, espirituais, obsessivos e desarmonias fluídicas. O tratamento inclui passes magnéticos, fluidoterapia, prece e assistência espiritual também. Participante da enfermaria espiritual. Quem participa? Dirigentes, né, do trabalho, que coordena a atividade, mantendo disciplina e harmonia. Os médios também percebem a necessidade espiritual do paciente através de intuição, vidência ou incorporação. Passista aplicam passos magnéticos ou espirituais, doando fluidos vitais. Equipe de apoio realiza a recepção, organiza a entrada e mantém o ambiente em prece. Benfeitores espirituais, espíritos superiores que coordenam o tratamento no plano espiritual. Né? Como tem toda uma organização na mediúnica, né? Assim tem toda uma organização também na enfermaria, né? Da chegada, né? Da recepção, né? Dos médios que, quando vão aplicar, né? Essa pessoa que está sendo assistida. Na cirurgia espiritual também acontece, a cirurgia espiritual também acontece, né? Na enfermaria. Procedimento do passe na enfermaria. Aí, como eu falei, preparação, ele vai dar aqui primeiro. Prece inicial, harmonização do ambiente, concentração dos trabalhadores. Nada de conversa, né? Atendimento. Assistido se posiciona, sentado ou deitado, aqui no caso é deitado, e o passista aplica o passe com a imposição de mão. Assistência espiritual. Benfeitores espirituais atuam no perispírito, realizando limpeza fluídica ou recomposição energética. As cirurgias espirituais no plano etéreo. Nos centros espíritas sérios, Bezerra de Menezes, as cirurgias espirituais são realizadas no plano espiritual,
sem cortes físicos, consiste na retirada de formas pensamentos negativos, limpeza de miasma, recomposição do perispírito e tratamento de obsessores com o paciente em repouso e oração. Então, os médicos, eles conseguem ver, né, toda essa limpeza, toda essa cirurgia que os médicos ostensivos, né, conseguem ver esses médicos que vêm para essa assistência, os médicos também, né, do plano espiritual, né, fazer, né, estar presente ali nas cirurgias também. Princípios essenciais da enfermaria espiritual. Aí eu coloquei até uma figura aí de um médico, porque ele sempre alerta, né, nos dá alerta, que o tratamento espiritual não substitui o tratamento médico convencional. A cirurgia espiritual não deve ser um espetáculo, mas um ato de cura e caridade. E o objetivo principal é o equilíbrio espiritual e moral do assistido. Então, a gente sempre orienta, né? Antes de tudo, fez todos os seus exames, né? Você está com uma enfermidade no corpo físico, fez os seus exames, não deu nada, agora vamos para a parte espiritual. Né? A gente sempre orienta essa questão, né? Nada de trocar. E sempre está o espiritual com o médico espiritual e o médico da terra. Aqui, né? A gente... A postura do passista, respeito e equilíbrio. O passe é um ato de caridade, como eu já falei, e elevação espiritual, transmitindo energia sobre assistência de benfeitores. Ele deve caracterizar-se pela elevação e o equilíbrio, sem desarmonias ou ser momento para aconselhamento. Né? Evitar, né, a conversa, ele está falando aconselhamento, porque sempre, às vezes, as pessoas, né, querem conversar na hora do passe, aí não tem como. Tá ali no passe, você tem que se manter conectado. Evitar exageros e manifestações estranhas, como resfolegar, gemer ou fazer movimentos bruscos, pois o passe é o labor de paz e não de espetáculo. Então, eu acho que aqui já foi falado, né, da questão do passe, é a imposição, aqui na casa é a imposição das mãos, nada mais do que isso. Tá? Conduta na aplicação do passe, foco e disciplina. Contato físico, né? Já foi falado também, evitar toques, abraços e manter postura respeitosa, protegendo o médium, o assistido e também a nossa instituição. Uso de adorno. Não interfere magneticamente, mas devem ser retirados por comodidade, evitando os ruídos e dispersões. A preocupação é com a disciplina e a concentração, e não com a superstição, né? A gente fala esses adornos porque, às vezes, o barulhinho, ele já desconcentra, né? Barulho do celular, às vezes, barulho de pulseira, essas coisas. E a sala do passe, eu sempre vejo uma sala, vou usar a palavra sagrada, né? É onde as pessoas recebem medicamentos. O verdadeiro poder do passe não está nos gestos ou em técnicas complicadas. Não reside na força pessoal do médium. Reside na assistência espiritual, na moral do trabalhador e na sintonia com os bons espíritos através da prece sincera. Aqui é mais também para nós, trabalhadores, né? Se manter todo o tempo em sintonia também, na hora que nós estivermos dando assistência, né, às pessoas, se manter, né, nessa sintonia com os bons espíritos, para que aquela assistência seja
boa, né, para eles. Agora vamos falar desse remédio salutar também, né? Não deixa de ser, que é a água fluidificada, um elemento de cura também. A água é um dos corpos mais receptivos da Terra. É um elemento condutor eletromagnético. A fluidificação ou a magnetização ocorre quando os fluidos salutares e medicamentos são projetados e retidos na água, prontos para serem transmitidos ao organismo de quem a bebe, ou de quem a bebe. A ciência da água e as vibrações do Dr. Massaru Emoto. Aqui, nessa pesquisa de doutor, ele observou, né, que as moléculas, elas reagiam a pensamento. Elas se modificavam, né, através dos pensamentos, dos sentimentos e de palavras. Quando expostas a vibrações positivas, como amor e gratidão, a água formava cristais magníficos. Já com vibrações negativas, a imagem mostrava-se disforme. Eu coloquei essas duas imagens aí. Os pensamentos positivos, olha como elas se formaram, e com palavras com pensamentos agressivos, né? E aí elas, como elas ficaram. Implicações dos estudos de Masaru Emoto. Emoto demonstrou que a água reage a vibrações, formando cristais bonitos em estímulos positivos e desorganizados com negativos. Essa ideia se assemelha ao crescimento de plantas. As vibrações positivas organizam a energia, enquanto as energias desorganizam. Na fluidoterapia, isso simboliza como pensamentos e sentimentos elevados, amor e oração ajudam na transmissão de bons fluidos. Aqui ele deu um exemplo, né? Fez uma experiência e deu um exemplo de como essa energia, como os fluidos e como o pensamento, ele modifica todo o ambiente, né, em que aquele corpo está inserido. Ah, não, não, tem que passar no final. No final, eu vou passar o vídeo do doutor para vocês verem como foi essa experiência dele, tá? Como fluidificar a água? Um processo de intenção e fé. Aí eu coloquei aí preparação, imposição de mãos, prece sincera e agradecimento. Bem, na preparação, colocar a água em um copo ou jarra. O recipiente pode estar tampado, pois a matéria... Ele pode estar tampado, pois a matéria não barra os fluidos. Essa questão de tampado é só para evitar bichinhos sentarem na boca. É questão de higiene, tá? Não que vai influenciar. Imposição de mãos. Para direcionar os fluidos para direcionar os fluidos para a água. Não é imprescindível tocar. A vontade e o pensamento são mais importantes, né? Que ele diz que somente a imposição da água ela ajuda na fluidificação da água. Não precisa você tocar nela. E, por fim, a prece sincera, né? Fazer uma prece pedindo auxílio dos bons espíritos para a fluidificação e o que se deseja beneficiar. Então, tem todo... É que nem o passe, né? É todo o processo do passe. Você eleva seu pensamento, impõe a mão, eleva seu pensamento, né? Faz essa sintonia. E o agradecimento. Agradecer a Deus sempre pela oportunidade de servir e ser beneficiado. Uso e finalidade da água fluidificada. Efeito geral. Fluidificada para o benefício de todos, né? Pode ser tomada por qualquer pessoa com efeito reconfortante. Efeito específico, né? Direcionado a um indivíduo.
adquire propriedades específicas e seu uso deve ser pessoal e exclusivo. A aliança entre a vontade e a graça. A aliança entre a vontade e a graça. A água é um medicamento divino, mas a cura real repousa na decisão de amar, perdoar e progredir. Aqui eu entendi que qualquer pessoa, né, claro, tendo pensamentos bons, ela pode fluidificar sua água através do seu pensamento, né, da sua prece, né? E eu mesmo já fiz essa experiência lá na minha casa. Aqui, e tem pessoas, quando sente que são colocadas, às vezes, o remédio é necessário, né, para a pessoa. E eu tive até uma experiência que eu trouxe a água, né, e eu fazia um tratamento para o meu esposo. Aí, quando eu cheguei lá em casa, né, ele tomou o primeiro copinho, foi logo no início, quando eu comecei no tratamento. Ele falou assim, essa água está com gosto estranho. Colocou o que nessa água? Foi nada, não coloquei nada não. E aí, no início, o meu marido ele era meio resistente em relação à minha frequência aqui, né? Agora não. E aí ele dizia, não vou beber. Mas aí eu queria que ele bebesse na pulsa. E aí eu sabia que eu ia trabalhar e ele não ia beber, que ia ficar lá. Então ele ia jogar. E aí o que eu fiz? Eu coloquei dentro de um suquinho assim de laranja. Aí ele ia tomando. Eu não sei se a espiritualidade é amiga, mas ele ia tomando. Que o meu marido é super tranquilo com relação a minha frequência aqui, entendeu? A minha participação aqui. O meu tratamento dele é eterno aqui dentro do bezerro, né? Assim como acontece outros que também tomam água aqui e já falaram que o gostinho da água estava diferente, estava com, né, com gostinho de remédio, essas coisas. Então, a gente sabe que tem, né, esse remédio salutar para cada um daqueles assistidos que estão entrando ali. Naqueles copinhos ali, é colocado ali o remédio para cada um, a necessidade de cada um. Né? E sempre na nossa prece, quando a gente faz aquela prece de recepcioná-los ele, né? A gente sempre pede, né, que as necessidades de cada um sejam alcançadas ali, né? Perguntas frequentes sobre o passe. O passe é um milagre ou uma lei natural? Lei natural. Eu mesmo já respondi. É a minha IA que respondeu. Gente, eu briguei tanto com essa IA. Porque a qualidade moral do passista influencia o passe. Aí eu coloquei. Pensamentos elevados geram fluidos harmoniosos. Claro que vai influenciar, com certeza. Pensamentos elevados. Porque às vezes a pessoa sente leveza após o passe. Porque houve toda uma reorganização fluídica, né? No perispírito. O passista cura alguém? Não. Ele é um instrumento. Quem atua são as leis naturais. Magnetizada é superstição? Não. É a aplicação da mesma lei dos outros fluidos. Finalidade essencial do passe espírita. O passe, em suas diversas manifestações, é um ato de amor, como foi falado, de caridade, que visa o reequilíbrio energético, emocional e espiritual. Através da sintonia com o plano superior e a doação fluídica, ele oferece amparo, alívio e renovação, sempre com um foco na evolução moral do indivíduo. Acho que já terminou. Então, gente, vamos passar o vídeo do... Acho que ainda dá tempo. 10 minutinhos ainda.
A salve.
usar a palavra da Soraya. Fantástico, né, Soraya? Água como remédio divino, né? Água fluidificada, né? Assim como o passe também, né? Esse remédio salutar que nós recebemos. Que possamos ser multiplicadores, né, da caridade, né? Possamos ser os apóstolos de Cristo, seguidores de Cristo, né? E usar tudo a nosso favor e a favor ao próximo também. Em favor ao próximo também. Nós temos todo o conhecimento, agora vamos utilizá-lo, né? Com amor, caridade e respeito. E hoje a gente está se encerrando. Né? Vocês querem fazer alguma pergunta? Se vocês querem fazer perguntas, estejam à vontade. O seu Chaldo está aqui para responder, o seu Almir. Vocês podem fazer, não tem problema. Sempre vem. Às vezes as pessoas perguntam, né? Se a gente, por exemplo, dissesse assim, eu critiquei a com meu marido, né? Isso, Aí, assim, todas as pessoas da casa poderiam tomar, além do teu marido, por exemplo, moram mais 5 pessoas contigo. Podia tomar teu marido, mais 5 pessoas? Se tu levar? Como a água eu trouxe específica para ele, né? As outras pessoas eu vou usar. Acredito que não, porque era específica para ele, né? Não que as outras vá fazer mal, se as outras tomarem, vão fazer mal para as outras. Não, mas aquele medicamento ali, aquela era voltado para ele. Respondi, acertei. Passei no teste. Fala, tia. Pode falar, gente. Eu queria dar uma questão de esclarecimento que ninguém pode perguntar, mas a gente pode pensar. A gente estava estudando até o sábado passado a explicação do passe na imposição de mão sobre a cabeça do colo, né? A Andressa apresentou a parte da enfermaria, inclusive na linguagem presente aparece. O passe na enfermaria ele é diferenciado. O passe na enfermaria não é necessariamente sobre a cabeça. Dependendo da intuição da pessoa que está puxando, e pelo fato do paciente estar deitado, esse passe ele pode ser longitudinal, ele pode ser. Não é a mesma, por isso que eu estou alertando. Nós estávamos estudando, aquele passe que a pessoa entra na sala, para receber o passe, é diferente da enfermaria. Isso você sempre vou alertar, porque assim, alguém pode estar na enfermaria e dizer, mas peraí, aqui na enfermaria, o paciente está aplicando o passe de forma diferente, porque é uma outra situação. A única coisa que não pode fazer é tocar da mesma forma. Mas que a aplicação do passe é bem diferente. Às vezes ele é aplicado até na enfermidade onde a pessoa ali está, né? Assistida, né? Está enfermo, né? E uma outra questão que a Andressa falou, o passe na mediúnica, qualquer membro da equipe pode ser inquirido sobre a necessidade de aplicar o passe ao perigo. Como ela me expôs, excepcionalmente, eu tenho intuição. E na quinta-feira passada foi tão forte isso que na hora da avaliação, eu disse para o pessoal, olha, estava fazendo assistência com uma outra situação, aí terminou a assistência, eu virei automaticamente para a Ivanusa e disse, Ivanusa, você... Eu nem olhei, cara. Normalmente, eu no caso, às vezes eu ia à França ou qualquer outro médico, às vezes a gente o médio extensivo é mais fácil de perceber isso. Agora, eu, Thiago, Paulo, eu tenho intuitivo,
a Celina e outros que estão na reunião mediúnica do intuitivo, a gente pode ter essa percepção, e acontece visualmente, de olhar para o médium e perceber que ele está com algum tipo, ou ele está bloqueado, ele está apresentando algum tipo de mudança fisionômica, ou algum tipo de... Mas é visual, não é intuitivo, não é sempre que é intuitivo. Tá? Só essa característica parecida. Alguém mais? Vou usar a frase do padre, né? O padre se para. Então, vamos encerrar, né? Graças a Deus deu tudo certo. Né, seu Charlton? Como eu falei, não vai ser que Graças a Deus. Gente, olha, só então, 2 minutinhos mais eu vou contar. Eu preparei um outro slide, só que assim, parece assim que estava tudo acontecendo para eu não vir, não apresentar. É incrível, né? Aconteceu várias coisas na semana, assim, aí eu falei, como é que eu vou falar do passe, esses fluidos, se eu estou deixando as coisas me influenciar? Não, peraí. Peraí, alguma coisa... Aí eu botei, fiz a oração, e aí as coisas foram se ajeitando. Até ontem mesmo eu queria me barrar, mas eu falei 2h30 da manhã, bora, vou ir. E é assim, a gente não pode perder, né, a oportunidade que eu estou tendo aqui, como encarnada, Andresa, e de estar com vocês aqui, de passar um pouco, né, para vocês, um pouco do estudo, do que eu aprendi também. Vamos caminhando, né? Agora vamos para a prece final. Vamos continuar com os nossos pensamentos elevados, a toda a equipe espiritual que nos deu todo o amparo de hoje, dessa tarde, no final desse curso maravilhoso, de todo o conhecimento que tivemos hoje, e possamos, Senhor, exercitar durante nossa existência, Senhor, em favor também ao próximo. Do que foi repassado, aprendido, mas sempre com muito carinho e respeito por Ti, pela humanidade, pela equipe espiritual, que sempre está conosco, nunca nos abandona. E agradeço, Senhor, por mais, por muito mais, sem muito pedir, mas só agradecer pela saúde de todos aqui. Cura cada um, Senhor, através dos teus fluidos salutares, da tua energia, Senhor, que vem conosco todos os dias, sendo um remédio para a nossa vida, para o nosso bem-estar. Que nunca possamos esquecer da tua presença em nós, do teu amor por nós, da tua vivência por nós. Que tenhamos todos uma boa final de tarde, um bom estudo do Evangelho. E sigamos sempre firmes na tua presença. Que assim seja.